Por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francischini, condenado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral pelo uso indevido dos meios de comunicação. A cassação do deputado também o torna inelegível para as próximas eleições. Um caso emblemático, onde o parlamentar fez uma transmissão ao vivo numa rede social em 2018, dizendo que houve fraude e adulteração nas urnas eletrônicas. A condenação dele abre precedente para que o mesmo seja feito contra o presidente Jair Bolsonaro, que também já fez críticas às urnas. Independentemente do que ele fez, uma regra que torna crime só pode valer para frente, nunca para trás. E se tratando de cassação de mandato, vale lembrar que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment, no entanto, teve os direitos políticos mantidos. Outro caso de exceção é o da deputada do PT, Érica Cocai, que afirmou recentemente em suas redes sociais que as eleições em 2018 foram fraudadas. A todo momento a gente vê o pessoal de esquerda massacrando conservadores com mentiras deslavadas e nada acontece com eles. Enquanto quando alguns de nós, falando de maneira correta, porque o Francischini não mentiu, então eu entendo que isso é um recado para intimidar todos os conservadores. Essa eleição ela não está indo para um caminho bom. Bom, esse assunto tem um componente que eu acho muito interessante, que diz respeito à definição do que é a verdade. Porque o que começou a acontecer com essa história de fake news foi que as pessoas com visão no mundo de esquerda acharam que era uma ótima oportunidade para eles começarem a definir o que é a verdade, né? Então, com o surgimento das redes sociais, a imprensa perdeu a capacidade de monopólio de determinar o que seria a opinião permitida do povo. Todo mundo começou a ter voz. E isso gerou muitos problemas para a esquerda, né? Fica muito mais difícil para você implementar o seu projeto, os seus projetos de sociedade, quando as pessoas podem debatê-los livremente. Aí você pode desmascarar, né? A pessoa vai lá e fala, Cuba é uma maravilha. Aí você fala assim, não, peraí, talvez Cuba não seja uma maravilha. Tem alguém aqui, como a Zoe Martínez, que estava lá em Cuba e está dizendo que não é uma maravilha. Então você começa a dar voz para pessoas desmentindo as narrativas oficiais da imprensa. Uma das narrativas oficiais é de que a eleição brasileira é uma maravilha, é um processo inexpurgável. E você podia repetir isso durante muito tempo, enquanto você tinha o monopólio da imprensa, e falar, nunca teve fraude no Brasil. Você nunca teve fraude porque você não tem como saber se houve fraude. Isso que o deputado... E não dá para dizer que teve também, então, porque se é inverificável, né? Então... não dá nem para dizer que o processo é perfeito, nem que o processo é falho, porque o problema é que o processo é inverificável. Então, agora, isso que o deputado Francischini falou, que as urnas foram violadas, etc, isso aí é indiscutível, né? Você tem relatório da Polícia Federal, você tem um hacker que passou lá 9 meses, sei lá quantos meses, com acesso de um ministro do TSE dentro do sistema, o que o Bolsonaro leu lá na live. Isso é indiscutível, não pode chamar isso de fake news, porque é absolutamente real. Então, o que atrapalha? Atrapalha que hoje as pessoas podem livremente, sem depender da velha podre do consórcio de imprensa, as pessoas podem livremente falar, o Bolsonaro pode fazer uma live, ele não precisa mais nem chamar a cadeia de rádio e televisão, nem dar coletiva de imprensa, ele não precisa, ele fala diretamente com o povo, as pessoas falam diretamente com o povo, os especialistas não podem mais ser só os especialistas que concordam com a opinião dos veículos de imprensa, o leitor não pode ser só o desleitor da Folha de São Paulo. Então isso é um problema para os caras, e é um problema no mundo inteiro. Então, aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden criou um negócio chamado Disinformation Governance Board, o Conselho de Governança da Desinformação, numa tradução livre e literal aqui que eu estou fazendo. E aí ele nomeou uma menina, e aí isso ficava, só para vocês saberem, debaixo do Departamento de Segurança Nacional, Homeland Security, Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Ou seja, é um órgão com força policial, né? Departamento de Segurança. E aí eles nomearam uma moça chamada Nina Jankowicz para chefiar esse conselho. Aí vocês adivinham, vocês acham que a Nina Jankowicz ela era de esquerda ou de direita? Chutem aí, né, vocês.
Eu acho que de direita. De direita. Pois é, não era. A Nina Jankowicz, ela era uma militante esquerda. E aí, pasme você, o que a Nina Jankowicz fazia na internet? Ela ficava fazendo checagem de notícia. E todas as checagens de notícia que ela fazia, por exemplo, que o laptop do Hunter Biden, não sei se vocês lembram, o laptop Sim. do filho do Joe Biden, que mostrou todas as ligações do próprio Joe Biden com os negócios do filho, isso apareceu durante as eleições americanas, e ela foi lá dizer que isso era desinformação russa, ou seja, fake news. Não era. Depois se provou verdadeiro, o próprio New York Times veio pedir desculpa. Ela promoveu um monte de notícia falsa. A ideia de que no 6 de janeiro tinham morrido 6 pessoas na invasão do Capitólio. Também os jornais tiveram que pedir desculpa porque a notícia era falsa. O único que só morreu uma pessoa que foi vítima de uma força de segurança, de um policial que matou. Então, assim, a moral da história é a seguinte: a discussão é quem define fake news? Ora, segundo a esquerda, segundo o Alexandre de Moraes, segundo o Barroso, segundo o Fachin, segundo o Joe Biden, quem define são os militantes de esquerda que promovem justamente uma quantidade colossal de fake news. Então, não é fake news droga nenhuma. O que está acontecendo é que esses caras querem impor à sociedade a verdade que é conveniente para a agenda militante deles, e é só isso. Eu entrevistei o professor Ives Gandra na Jovem Pan, não me lembro mais do que programa, acho que no Jornal da Manhã, e ele afirmou isso mesmo que você está dizendo. O Sleeping Giants pode não gostar da interpretação constitucional do Ives Gandra, que é um dos maiores juristas do Brasil. Você pode até não gostar, discordar da interpretação, etc. Mas classificar, esse ponto é importante porque, reparem, é a classificação como fake news de qualquer coisa com quem você não concorde. Então é o monopólio da verdade. A mesma coisa aconteceu comigo com o fact-check do Estadão. O Estadão me fact-check para dizer que eu estava contando notícias falsas, já 2 vezes, eu já nem me lembro quais eram os casos, porque eu não dou muita importância para o Estadão, mas no final eu fact-check o fact-check deles, e eles é que estavam falando bobagem. Então, o fato é, né, as agências secadoras de fatos, o Sleeping Giants, o Comitê de Governança do Joe Biden, o Conselho de Governança de Desinformação, o órgão do TSE anti-fake news, o plenário do Supremo Tribunal Federal, todos esses são... o que eles fazem é classificar como falsa as opiniões que eles não concordam. E muitas vezes as opiniões das quais eles discordam, isso aconteceu na pandemia, mas um tantão de vezes, pessoas acabam se provando verdade, porque isso é uma coisa bíblica, né? A verdade é libertadora e ela acaba sempre vindo à tona. Não tem como você esconder a luz.